Olá, boa noite a todos e todas. Vamos guardar só um minutinho, a convidada chegar aí, né, para a gente iniciar a nossa entrevista de hoje. Mais uma candidata, né, a vereador aqui na nossa cidade. Todos bem-vindos. Obrigado pela presença. Tia Lili, já está aí na área. Como é que está você? Tudo bem? Tudo em paz. Marise, seja bem-vinda também. Opa, Cris chegou. Vamos chamar ela aqui para conversa. Boa tarde, Vivi. Boa noite, Vivi. Joaquina, boa tarde. Boa tarde. Boa noite, Rafaela. Boa noite a todos que estão chegando, aguardando enquanto a Cris está entrando aí. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Aguardando a Cris aí entrar, fazer a conexão dela lá. A gente iniciar aí a nossa entrevista. Muito bom. Cris, eu estou achando que eu vou cancelar aqui a nossa tentativa e vou te chamar de novo. Espera aí. Vamos ver aqui. Pronto. Enviei de novo a solicitação para ela. Vamos ver se agora vai. São os problemas da tecnologia, né? Vamos ver se ela consegue fazer a conexão lá agora. O Movimento Petrópolis, né? A gente está... chegou aí. Oi. Oi, Cris, tudo bem? Tá me escutando bem? Oi, tudo bem? Tô sim, você também me ouve bem? Ouço sim, Cris. Boa noite a todos, nós somos o Movimento Petrópolis, estamos começando aqui mais uma entrevista da nossa série de entrevistas com os candidatas e candidatos a vereador aí da nossa cidade. Muito obrigado, Cris, pela sua presença. A gente agradece profundamente esse teu tempo aí. A gente sabe que nesse momento da campanha a coisa é muito difícil, né? Ainda mais enquanto mãe, a coisa complica um pouquinho mais, né? Dificulta um Sim. pouquinho mais esse processo, né? Então, boa noite, Cris. Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para a gente. Quem é Cris? Sim. Boa noite, que bom estar aqui com você. Primeiro, eu estou assim, me sentindo muito grata pelo convite do Movimento a Petrópolis, esse movimento tão necessário na nossa cidade, no momento histórico que a gente está vivendo, né? Um movimento que tem essa intenção de trazer candidaturas, trazer discussões que são importantes para a cidade, para as pautas sociais, para os trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade. Então, primeiramente, parabenizar esse movimento, que é o Movimento Petrópolis, e agradecer muito pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu sou Cris Monteiro, sou mãe, sou estudante, sou produtora cultural, e estou agora como candidata a vereadora, né? A minha história com as lutas sociais começou desde a adolescência, né? Participando aqui em Petrópolis de lutas como a luta pela universidade pública em Petrópolis. Participei muito quando eu era bem novinha, ainda secundarista. Lutas contra o aumento da passagem. Fui filiada ao JS em Petrópolis. E tem um histórico também já no PCdoB de algum tempo e algum acúmulo nas lutas da nossa cidade de participar do Conselho de Cultura como produtora cultural, como presidenta da Nação Hip Hop Petrópolis, que também é uma responsabilidade que muito me honra. Então, assim, o meu envolvimento com as lutas sociais, ele não é de hoje. Então, quando eu vou me definir assim, eu defino como uma pessoa que tem uma trajetória e um caminho em defesa das pautas, que são as pautas que atravessam a minha vida e as pessoas à minha volta, né? A minha comunidade, o meu bairro. Eu sou nascida e criada no Morém, aqui em Petrópolis. Saí para estudar durante muito pouco tempo, então a maior parte da minha vida eu convivi aqui na cidade.
convivendo com os desafios dessa cidade que se diz a cidade imperial, né? Então, hoje eu estudo na UF Petrópolis, que é uma universidade pública, que a gente tem o privilégio de tê-la aqui na cidade. Privilégio, mas na verdade essa conquista veio com muita luta, né? Então, sou estudante de engenharia e estou aí me colocando à disposição da cidade para representar as mulheres, representar os trabalhadores e trabalhadoras na Câmara de Vereadores. E hoje estou aqui para falar um pouco mais para vocês sobre isso, minha história, minhas propostas. Estou muito feliz com o convite. Legal, Cris, muito obrigado. E aí a gente, assim, nessa nossa tua fala inicial, a gente já vê assim que a luta, nada se conquista de forma gratuita, né? A gente tem que ter sempre um embate político, sempre um embate de luta, né? De estar na rua, de estar fazendo essas conquistas para poder a gente galgar alguma coisa, né? Fala um pouquinho para a gente como é que é essa questão da cultura, né? Você que é uma produtora cultural, né? Uma produtora cultural nessa cidade, né? Que a cultura é tão pouco valorizada, né? Tão pouco colocada como uma pauta importante, né? Como é que você olha essa questão da cultura na cidade? Quais são os projetos que você gostaria de levar para a Câmara Municipal e para o debate junto à comunidade aqui em Petrópolis? Sim. O debate da cultura em Petrópolis, né? A gente que é da área e que também já participa há um tempo com uma leitura crítica sobre a cultura na cidade, a gente vê que durante muitos anos a cultura tem sido feita numa perspectiva turística e pouco de desenvolvimento estrutural da cidade, né? Então, a gente tem hoje na cidade calendário de eventos que são eventos que não contemplam a maior parte da população da cidade, né? A cultura é uma pauta que, para mim, é muito sensível, não só por ser produtora cultural, mas porque eu acho que a cultura é parte estruturante da cidadania de um povo, né? E ela não pode ficar em segundo plano, né? Muita gente, muitos gestores, principalmente dessa cidade que a gente já teve, acreditam que a cultura ela não precisa estar nas pautas principais e primordiais da sociedade, da nossa cidade. E eu acho que a cultura ela precisa ser vista como algo que faz parte do desenvolvimento de uma cidade. Então, hoje a gente vê uma cultura centralizada, né? A gente vê que os eventos, uma cultura pautada em eventos e não em projetos culturais, projetos de formação, de capacitação. A gente é uma cidade que tem um dos sistemas de cultura que foi um dos primeiros no estado a ser implementado e que até hoje não foi contemplado. A lei do Sistema Municipal de Cultura, que é pouquíssimo conhecida pelas pessoas na nossa cidade, ela ainda não foi plenamente executada, mesmo já tendo 10 anos que ela está em vigor na nossa cidade. Então, a pauta da cultura é uma pauta muito sensível que precisa de um olhar muito cuidadoso, porque ela é uma pauta que interfere diretamente na vida das pessoas. Quando a gente está falando, por exemplo, em descentralizar o acesso à cultura, a gente está falando que nos bairros precisa ter incentivo, tanto as pessoas que já fazem cultura na cidade, que muitas vezes o município nem sabe, nem tem conhecimento, que lá no bairro está acontecendo uma roda de samba, que em outro bairro está acontecendo uma roda de rima. Então, a gente precisa conhecer e descentralizar, incentivar que essas iniciativas que já acontecem, elas tenham espaço e que as festas e os eventos e os projetos que a cidade tenha não sejam só para contemplar uma parte da nossa sociedade, precisa contemplar todos os bairros, precisa contemplar a posse, precisa contemplar os distritos e a cultura precisa estar distribuída e também incentivada. Os fazedores de cultura na nossa cidade precisam de incentivos, né? Então eu acompanho o Conselho de Cultura, né, muito tempo pela pasta da cultura urbana, por conta da Nação Hip Hop, da minha atuação como produtora. E no Conselho de Cultura, que hoje em dia está muito organizado, mostrando assim como que é importante um conselho, né, que é um mecanismo de participação popular, que hoje o Conselho de Cultura está muito bem organizado e conseguiu, inclusive, nas suas últimos encontros, organizações, teve há pouco tempo uma pré-conferência popular de cultura, que conseguiu delinear todo um documento de pautas da cultura. Então, hoje a cultura está muito bem articulada na cidade e conseguiu criar um documento para os vereadores, vereadoras, prefeitos,
candidatos a prefeito, se comprometerem com essas pautas. Então, assim, de cara, eu já digo que estou super a par dessas reivindicações e totalmente de acordo que eu e qualquer outro candidato precisa se colocar a serviço desse programa que foi escrito a muitas mãos pelos agentes culturais dessa cidade. Nessa pauta tem várias propostas, uma delas é essa, a descentralização da cultura na nossa cidade, o acesso dos bairros, o fortalecimento do sistema municipal de cultura, o aumento do orçamento para a cultura, que hoje na nossa cidade o orçamento é muito pequeno, para a cultura de uma forma geral, e ainda mais para esse dinheiro chegar realmente nos agentes culturais da nossa cidade. Né? Então, essa verba da cultura, além dela ser pouca, ela ainda é utilizada para eventos que não contemplam a nossa população e que muitas vezes esse dinheiro, esse recurso vai para pessoas, artistas e técnicos da cultura de fora da cidade. Então, assim, as pautas da cultura que são muito importantes para mim e para a cidade, elas estão lá já delimitadas, muito bem escritas e elaboradas pela galera da cultura, que participa do Fórum de Cultura, do Conselho de Cultura, e essas pautas que eu vou me comprometer se eu for eleita. Beleza. Um outro eixo aí que com certeza passa por você, né, e a gente tem muito pouca presença das mulheres na Câmara de Vereadores. Na verdade, só ser mulher não basta, né, para estar presente na Câmara de Vereadores, né? Ela tem que ter o que se chama da questão feminista, da luta feminista na Câmara Municipal, né? E hoje a gente não tem essa representatividade, né? E aí como é que você olha essa questão da mulher na cidade de Petrópolis, né, que tem que trabalhar, que não tem creche? Como é que você olha essa questão como mãe, né? Como é que você olha essa questão para a nossa cidade? Como é que passa os seus projetos em relação a isso? Sim, a pauta das mulheres é uma das pautas principais, porque ela atravessa todas as outras, né? A questão de ser produtora cultural, de ser estudante, tudo isso, ser candidata a vereadora, está atravessada por ser mulher, por ser mãe. Então não tem como, né, não tá essa bandeira, que é a bandeira feminista, né, que é a bandeira pela equidade, que é a bandeira pelo direito das mulheres, ela está associada a tudo. Então eu costumo dizer, Daniel, que assim, as pautas das mulheres, elas não vêm beneficiar só as mulheres. Então, quando eu falo, por exemplo, na minha campanha de votar em mulheres, de ter mulheres na política, isso não é em benefício apenas das mulheres. Isso é um benefício de toda a sociedade. Né? As mulheres, além de serem a maioria da nossa população, são geralmente as pessoas que estão responsáveis pelo cuidado das crianças, o cuidado dos idosos. Muitas vezes são a maioria das professoras, são a maioria das enfermeiras. Então, as mulheres têm um papel social muito importante. E, portanto, elas precisam, não só por isso, né, mas porque são parte da sociedade, precisam estar representadas no nosso parlamento, nos nossos espaços de poder e decisão. Como que a gente quer que existam políticas pensadas para as mulheres se as mulheres não estão nos espaços de poder e decisão pensando a política? Né? Se a gente for parar para pensar na história da cidade... a gente teve até hoje na história, se eu não me engano, porque é uma pesquisa que nem é tão simples de se fazer, infelizmente, 4 mulheres na história da Câmara de Vereadores. Né? Então, em um exercício, a gente tem o quê? 15 vereadores, e na história de Petrópolis, a gente só teve 4 mulheres no total como vereadoras, nenhuma como prefeita. Então, como que a gente quer que uma cidade... e, na verdade, isso não é um aspecto só de Petrópolis, né? É um aspecto da política no Brasil, no mundo. O levante feminista, o levante das mulheres é a nível mundial, né? Porque essa opressão, ela é a nível mundial. Então a gente vê que, mas no Brasil é uma situação ainda mais complicada, porque se a gente vê que a nossa democracia, né? Se a gente parar para pensar que a nossa democracia ela ainda é frágil, ela ainda está na sua infância, como alguns historiadores dizem, né? Uma democracia que ainda não se completou. A gente vê que o governo ainda não reflete a população. Como que as mulheres são a maior parte da população, os negros e pardos são a maior parte da população, os pobres são a maior parte da população, e quando a gente olha para os nossos representantes, a gente vê homens ricos, brancos, e são essas pessoas que têm o poder de legislar e fazer escolhas de para onde que vai o dinheiro público.
Então a gente precisa de diversidade nessa representação, para ela realmente funcionar democraticamente como uma representação do povo brasileiro, e não é isso que acontece hoje. Então as mulheres estarem na política não só é importantíssimo e é urgente, assim, eu diria que e não, como você disse, não basta a simples representatividade, a gente não precisa só de mulheres, a gente precisa de mulheres que estejam pensando um Brasil desenvolvido, um Brasil com igualdade social, um Brasil que não tenha mais fome, que não tenha mais exploração sexual, um Brasil que não tenha mais exploração do trabalho. Então a gente precisa pensar num Brasil diferente. Não adianta apenas a pauta, pelo fato de ser mulher, ela vai representar realmente os anseios da população e das mulheres que são a maior parte da nossa população, que são as mulheres pobres. Então, a gente precisa pensar na perspectiva da mulher e da mulher trabalhadora. Eu diria que é isso, assim, da mulher trabalhadora, a perspectiva da mulher que constrói esse país, que é a mulher trabalhadora brasileira. Legal, Cris. Só colocando para todo mundo que está aí nos assistindo agora, né? Eu estou fazendo as perguntas, mas qualquer um que queira passar alguma pergunta para a Cris, eu tenho certeza que ela vai ter o maior prazer de responder também. Né? Então, mande para a gente que eu repasso a pergunta para ela para que a gente possa trabalhar isso aqui também durante a nossa entrevista aqui. Cris, você está falando da questão da mulher aí, né? E aí me veio uma coisa aqui na cabeça, que é isso, né? A gente fala, hoje a gente tem uma obrigatoriedade aí das chapas colocarem um percentual para as mulheres de vagas. Só isso eu acho que não adianta, né? Você, na verdade, não tem uma série de outras coisas, né? Como você estava falando, né? Mãe com 2 filhos, uma pequenininha, né? Recém-nascida menina também, né? Menina, uma menininha de 4 meses. Recém-nascida, né? E aí, como é que é essa luta da mulher em campanha, né? Que até agora que aconteceu na pandemia, né? Com os homens, né? Que produzem cientificamente falando, né? Fazem produção científica, que a mulher na pandemia ela perdeu o poder de produção, enquanto o homem ganhou 50% no poder de produção científica, né? Quer dizer, então, sim, como é que você vê essa desigualdade nessa luta, né? Porque assim, nós precisamos de mais mulheres, beleza, mas como é que é dado isso se você não tem o contraponto para que isso possa acontecer, né? Como é que você vê essa questão? Sim, isso é uma discussão que a gente tem feito muito internamente sobre quais são os pontos, né, para uma mulher se colocar candidata, quais são os pontos que impedem as mulheres de chegar lá. Né? Fazendo um levantamento rápido com exemplos que aconteceram com a gente no PCdoB, a gente identificou que são muito parecidos os problemas que as mulheres enfrentam, independente de serem mulheres de diferentes realidades, em relação à dificuldade de se colocar, por exemplo, para os cargos, para ser candidata, né? Se candidatarem. Não só os problemas dentro dos partidos, que são muito masculinos e que também tem muitos homens nos seus espaços de poder e decisão, que não é um caso do PCdoB. O PCdoB ele é um ponto fora da curva comparado à maioria dos partidos no Brasil. Então, o PCdoB tem muitas mulheres aguerridas, comprometidas e nos espaços de poder e decisão dentro do partido. Mas no mundo, de uma forma geral, né, isso não é dessa maneira. A gente viu muitas situações de mulheres que têm dificuldade com o marido, com as jornadas múltiplas que as mulheres têm que assumir. Né? Quando eu me coloquei candidata a vereadora, eu considerei, claro, toda essa dificuldade de estar estudando, trabalhando, sendo mãe em tempo integral, tudo isso em casa, e ainda me colocar candidata a vereadora. Mas, assim, a reflexão que eu fiz para chegar nesse ponto foi de que as pessoas como eu, que são pessoas comuns e que já no dia a dia já trabalham por uma sociedade melhor, são essas pessoas que merecem e têm que ocupar a Câmara de Vereadores. Então, assim, para as mulheres é com certeza muito mais complicado. A gente tem essas leis, como você falou, que exigem que os partidos coloquem mulheres. Muita gente não sabe disso, porque muitos partidos, inclusive, colocam mulheres de fachada nas suas campanhas. Né? Então, os 30% obrigatório para as mulheres. Agora a gente ainda tem mais uma legislação que obriga que 30% dos recursos de campanha sejam para as mulheres.
justamente para a gente não ter mais só candidatas laranjas, porque é isso que a gente vê aí pelos partidos afora, candidatas que colocam seu nome, seu CPF, mas que realmente não estão disputando. E a gente precisa superar. Eu acho que a gente vai fazendo isso com políticas públicas, são essas políticas que vão poder ir abrindo os caminhos para as mulheres chegarem nesses espaços. Eu acho que também, Daniel, não sei se você concorda comigo nisso, nessa eleição, por exemplo, em Petrópolis, a gente já está vendo um panorama diferente de eleições anteriores, com mais mulheres candidatas e... pelo menos isso é uma percepção minha, o aumento do número de candidaturas reais de mulheres que estão colocadas na cidade. E eu vejo muito isso como fruto de movimentações que a gente fez na cidade, do qual eu tenho também muita honra de ter participado em todos esses anos, que foram a construção do 8 de março, das passeatas, das manifestações que aconteceram no 8 de março já há uns 4 ou 5 anos atrás, que a gente vem se organizando enquanto mulheres organizadas em partidos, mulheres independentes, mulheres de coletivos, e a gente conseguiu se juntar num fórum que decidia como que ia ser a organização de cada ato desse, e esses atos, com certeza, fortaleceram o movimento de mulheres a ponto de a gente hoje conseguir ter candidaturas de mulheres na esquerda, candidatura de mulheres na cidade, mulheres que estão pensando a realidade das mulheres trabalhadoras, e isso é algo assim que eu acho que já é histórico, está marcado, a gente hoje pode ver esse avanço nitidamente. Se muitas vezes muitas pessoas não tiveram noção da importância desse movimento, de vários partidos, inclusive, dessa união das mulheres, hoje a gente pode ver que essa união deu frutos, está dando frutos, porque a gente está vendo aí que a gente tem chance de ser representada se as pessoas, né, votarem consciente esse ano, souberem quem estão votando e votarem em mulher. Eu estou colocando sempre as hashtags nos meus posts que mulher vota em mulher, porque eu acho que, no mínimo, as mulheres precisam reconhecer essa necessidade urgente que é colocar mulheres na política. Então, mulheres e homens votem em mulheres, porque a gente precisa mudar essa realidade. Com certeza ela já vem mudando bastante. E assim, também parabéns ao PCdoB, né? A primeira candidatura de uma mulher também a majoritária, né? Isso também é uma realidade, né? Também é um ponto histórico, como você está falando, dessas lutas que vocês já vêm na cidade, né? Ou seja, isso também é uma conquista, né? Isso tem que Com ser certeza, é uma conquista que precisa ser ressaltada. Uma chapa integralmente de mulheres, né? Uma candidata a prefeita e uma vice-candidata a prefeita mulher. Então, uma chapa integralmente, isso também é histórico para a cidade e, assim, com a visibilidade que a gente está vendo que tem e que precisa ter mesmo, mulheres aguerridas, uma professora, uma enfermeira, mulheres comuns, trabalhadoras da cidade. Então, com certeza, isso é histórico, precisa ser ressaltado e valorizado pela gente, né? Pela gente que se coloca, assim, do mesmo lado dessa luta, né? Com certeza. Outra coisa que você falou aí, outro ponto que você falou aí, que é bem dos conselhos populares, né? Você falou da cultura, né, que tem uma força muito grande, né? Mas a gente acaba vendo que esse conselho não tem força dentro da prefeitura, né? Ou seja, na hora das políticas públicas efetivas, né, elas acabam não acontecendo, né? Como é que você vê essa questão, não só no Conselho de Cultura, mas também no Conselho de Saúde, também nos outros conselhos de transporte, né? Como é que você vê essa questão aí da pouca força política que acaba tendo esse espaço? Sim. Esse mecanismo dos conselhos, ele é uma ferramenta muito importante. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa ser uma ferramenta constantemente revisada, né? A gente precisa... A atuação dos conselhos, ela depende muito também de qual a interação que o gestor, o governo vai ter com aquele conselho, né? E a gente tem visto, né? Pelo menos essa gestão, a gente pode ter certeza que foi uma política de esvaziar, de enfraquecer os conselhos e de não cumprir o papel que o conselho deveria ter, que é de balizar as políticas públicas. Então, o conselho, em tese, ele existe para você ouvir a sociedade civil, é um mecanismo de participação popular sobre para onde aquele órgão, como, por exemplo, no caso da cultura, precisa estar legislando, aonde que ele precisa estar atuando, como que ele precisa estar atuando. Isso deveria ser balizado pelo conselho.
né? Muitas vezes o conselho consegue avanços quando está muito mobilizado, quando pressiona muito o poder público, como foi o caso da cultura, que vem se organizando brilhantemente para exigir que se cumpra a lei que exige o dinheiro da cultura, né? Mas, ao mesmo tempo, tem outros casos, como você citou, Conselho de Saúde, Conselho de Transportes, né? Que muitas das vezes o que a gente vê é o poder público de todas as formas tentando esmagar a participação da sociedade civil e esvaziando e enfraquecendo esse mecanismo, que é o conselho. Então, assim, a gente tem uma proposta que é do PCdoB de uma forma geral, do nosso programa que foi elaborado com todo o partido, a gente tem propostas para que esses mecanismos sejam fortalecidos, que sejam criados novos conselhos sobre assuntos que ainda não existam e que a gente possa aumentar, fortalecer e estimular mais mecanismos de participação popular. Porque não existe a gente querer fazer um governo para a população sem que a população possa opinar, participar diretamente e decidir para onde que vai o investimento público. Isso é muito importante. As pessoas comuns, trabalhadoras, o motorista de ônibus, o dono da padaria, a empregada doméstica, essas pessoas têm opiniões que precisam ser ouvidas de onde que esse dinheiro público precisa ser aplicado. E principalmente considerando as questões regionais de cada um, né? Os territórios de cada um. Petrópolis é uma cidade só, mas Petrópolis não se organiza igual em todos os bairros. Então a gente tem uma outra proposta, Daniel, que eu acho muito importante ser falada, porque eu acho ela uma proposta incrível, que é que o bairro possa ser envolvido nas obras de melhoria pública daquela comunidade. Então a gente tem uma proposta de que sejam emprego na comunidade, que é o nome da proposta, mas ela nada mais é do que a prefeitura ter parceria com cooperativas de trabalhadores nos bairros, para que as melhorias que aquele bairro precisa sejam feitas pelos próprios moradores. O que não é impossível de fazer, né? Porque a nossa lei permite que as cooperativas sejam privilegiadas frente a grandes empresas. Então, a gente tem como fazer com que a prefeitura use o recurso público para aplicar no nosso bairro, na nossa cidade, através dos trabalhadores da nossa própria cidade. Então, isso é rico demais quando a gente consegue pensar num movimento que valorize ao mesmo tempo o trabalho das pessoas da nossa cidade, os nossos bairros e a participação popular. Então, assim, os conselhos e a participação popular são algo primordial para qualquer gestor público. Eu queria também deixar um recado de que as pessoas, quando forem votar, elas tenham a consciência de que elas precisam ter essa interlocução com a pessoa que elas vão votar, que essa pessoa precisa ser uma pessoa que escute, essa pessoa que vota, ela também precisa se sentir no direito de cobrar, porque a gente tem esse direito de cobrar, e hoje o que a gente vê por aí, né, o que a gente tem visto na Câmara, né, Daniel, é um absurdo de ver que hoje tem pessoas na nossa cidade fazendo campanha, que são pessoas que foram presas, foram procuradas pela polícia, entendeu? Por casos de escândalos, assim, bizarros de corrupção, coisas que estão escancaradas na cara da população, e essas pessoas têm a coragem de ainda vir pedir o voto das pessoas. Então, assim, a gente precisa realmente, na hora de votar, ter consciência de que a gente precisa de pessoas que defendam a participação popular e que ouçam a população. E que tenham respeito, né, pelo lugar que estão ocupando, no mínimo. Que é isso, a gente hoje está vendo aí um escárnio na cara da população. Quando a gente vê essa falta de respeito que está acontecendo com cargo público, com dinheiro público na nossa Câmara de Vereadores. Com certeza. Outra coisa que você falou aí foi sua passagem na UJS, né? E aí lá tem várias, como você falou da questão de você estar estudando na universidade pública, né? E essa sempre foi uma pauta da UJS, né? Assim como a questão do passe livre, né? Que foi uma conquista também do movimento estudantil em Petrópolis, né? E como é que você vê essa questão, né? Da questão da universidade pública, do estudo público e da questão do transporte, tanto para o aluno, né? Mas também para os trabalhadores e para que você possa usufruir da cultura. Como é que você vê essas duas questões aí? Sim. A questão da universidade pública, eu participei de manifestações lá em 2006, né? E 10 anos depois que eu fui conseguir estudar numa universidade pública em Petrópolis.
É uma luta que foi muito uma conquista dos estudantes. Se ela aconteceu hoje, se ela existe hoje, é uma conquista dos estudantes e com certeza é uma política que a gente precisa ampliar. A UF mesmo, a gente vê que a chegada dela na cidade, a gente tem um único curso, que é o curso de Engenharia de Produção, e a gente vê uma potência enorme dele existir na nossa cidade como transformador da cidade. Então, a gente, hoje em dia, na UF, tem um polo que faz trabalhos com comunidades, como já fez com alguns bairros e empreendimentos sociais na nossa cidade, faz trabalhos com ONGs e cooperativas da nossa cidade. Então, uma universidade que faz um trabalho que impulsiona toda a cidade. Não é uma universidade que vai formar pessoas simplesmente para saírem daqui e irem trabalhar em outro lugar. São pessoas que estão deixando... É uma instituição que está deixando um legado na cidade. Isso é muito potente, isso precisa ser ampliado, né? Essa luta pela universidade, pela Universidade Pública em Petrópolis, ela é uma luta que não terminou, ela precisa ser ampliada, a gente precisa lutar por mais cursos, por mais universidades, a gente precisa lutar para que as instituições privadas também ofereçam contrapartidas sociais. Então, uma das propostas da minha campanha, do PCdoB também, é que a gente tenha vagas para as mulheres que querem estudar, vagas sociais que são financiadas até nas instituições privadas também, para as pessoas que querem, que não têm condição de pagar. E a gente precisa ampliar a universidade pública em Petrópolis, né? Isso é uma pauta que precisa ser olhada com atenção. E a questão do transporte, né? A questão do transporte, ela é primordial para todos, e eu vou te dizer que principalmente na vida das mulheres, né? As mulheres que têm que sair para trabalhar, para deixar os filhos na escola. A pauta do transporte, ela influencia demais na vida das pessoas. E olha, eu vou te dizer, Daniel, eu já participei de algumas reuniões do Conselho de Transporte. Quando vai aumentar a passagem, eles mostram lá aquelas planilhas super complexas que justificam todo tipo de aumento na passagem e que, na verdade, se você for parar para analisar, não existe justificativa para na nossa cidade a gente ter uma passagem cara como a que a gente tem, para um transporte que muitas vezes você vai de um bairro até o centro, do centro até um outro bairro com pouquíssimo tempo, então você não tem condição de ter uma passagem tão alta, né? E a gente precisa também da ampliação do passe livre. Hoje o passe livre ele existe também por uma luta dos estudantes, mas ele precisa ser ampliado. Os estudantes universitários, eles ainda pagam a passagem, embora tenha já um subsídio da prefeitura, isso precisa ser ampliado. E com certeza essa questão do transporte ela precisa ser revista de uma forma geral, porque a gente vê hoje na cidade o trânsito que para tudo na cidade em determinadas horas, o transporte público precário, e isso são duas coisas que estão intimamente ligadas, porque quando você tem um transporte público que não funciona, você tem mais pessoas que vão recorrer ao transporte privado, então você vai dar um jeito de ter um carro, porque o transporte público não funciona bem. Então a gente precisa de uma política de transportes que englobe toda essa área, que a gente possa ter mais qualidade de vida, porque a gente hoje em dia fica muito tempo no trânsito, andando de ônibus ou andando de carro. Quando você está de ônibus, você está pagando uma passagem caríssima. Então, a gente precisa ter uma política que responda a um conjunto de problemas que a gente tem relacionados ao transporte na nossa cidade, e a gente tem no nosso programa algumas propostas para dar essa resposta, como algumas que eu já falei aqui e muitas outras. Legal. Eu vou tocar mais um ponto agora de mãe, né? Que passa, né, por isso, que é a questão das creches, né? Nas creches dentro da nossa cidade. Como é que você pensa e qual é a política, né, que você gostaria de ver implementada na nossa cidade com relação a essas questões das creches? Sim, essa é uma pauta já também bastante antiga. A gente tem uma defasagem de vagas, né? Não são suficientes as vagas no ensino infantil. Os centros de ensino infantil que a gente tem na cidade não dão conta da demanda. Existem listas de espera. Se você quiser hoje colocar seu filho numa creche, você fica às vezes meses numa lista de espera para conseguir uma vaga. Então a gente defende que a gente construa quantas creches forem necessárias para dar conta das vagas e que essas creches estejam localizadas nos bairros, que elas estejam próximo dos locais de moradia e de trabalho
das pessoas que precisam dessas creches. Além disso, então, além da gente aumentar essa abrangência, que é urgente, porque as mães precisam trabalhar, a gente precisa também aumentar a qualidade desse atendimento. Então, a gente precisa esticar o horário dessas creches, a gente precisa que essa creche realmente sirva a mãe trabalhadora. A gente precisa, as mães que têm filhos muito pequenos precisam poder amamentar. A alimentação que é servida nessa creche, ela precisa ser uma alimentação de qualidade. A gente tem uma produção de alimentos de qualidade em Petrópolis, orgânicos, inclusive, a gente tem essa produção na cidade. Então, a gente precisa, além de ampliar o acesso, que isso é urgente, é uma pauta que precisa de resposta já há muito tempo, é uma pauta urgente, ampliar o acesso, ou seja, ter vagas, uma creche em cada bairro. E a gente precisa melhorar o atendimento dessas creches para que ela realmente atenda as mães trabalhadoras da nossa cidade. Essa é uma pauta urgentíssima. E aproveitando o gancho, Daniel, que é uma proposta minha que eu também acho que não pode deixar de ser falada, e tem a ver com a questão da maternidade, porque eu coloquei assim um panorama para eu mesma organizar 3 pautas que eu acho muito importantes para a vida das mulheres e urgente, além de todas as que a gente tem listadas, mas 3 que eu gosto muito de frisar, que é o combate à violência, as creches e, portanto, falando de renda e de trabalho, né? As creches estão inclusas aí porque as mães precisam das creches para trabalhar, e a saúde da mulher, né? O combate à violência, que é o que eu falei pouco aqui, que eu acho que precisa ser falado, se a gente puder abrir um pouco sobre isso. A cidade imperial, a nossa cidade, tem uma fachada de que aqui é uma cidade que não é violenta, que é uma cidade segura. Mas para as mulheres não é bem assim. Aqui existe violência contra a mulher, aqui existe em números alarmantes. Muitas vezes existe sem que o poder público tenha noção, porque o acesso à denúncia, o acesso à assistência à vítima de violência é muito reduzido. Hoje a gente só tem um centro de referência de atendimento à mulher, que fica no centro da cidade. Então o CRAM, que é uma política, é um centro de referência de atendimento à mulher vítima de violência, fica no centro da cidade, o que impede que muitas mulheres consigam fazer denúncia. Então, uma das propostas é que a gente tenha um centro de referência em cada distrito de Petrópolis, para que todos os bairros sejam atendidos e possam ter um centro de referência onde a mulher possa fazer denúncias e buscar acesso a assessoria jurídica e quais políticas que ela tem direito para sair de uma situação de violência. Então, começa por aí. A gente precisa ter uma delegacia da mulher na cidade. Não é uma lógica apenas punitivista, é uma questão de que a mulher hoje é atendida na delegacia que não é preparada para atender ela. Então, quando a mulher é vítima de violência, ela é assistida por policiais homens que não estão preparados para atender uma mulher vítima de violência. É uma segunda violência quando ela chega para denunciar um caso de violência. Então, a gente precisa de não só uma delegacia da mulher, mas a gente precisa de algum lugar que acolha essa mulher para essa mulher poder sair de casa. Então, a mulher vítima de violência, muitas vezes, ela não tem para onde ir. Se ela não puder contar com a ajuda da sociedade, do poder público, da prefeitura, para, em um momento, ela conseguir sair de uma situação de violência, com quem mais que ela poderia contar? A mulher paga impostos e ela precisa ser atendida nesse quesito. Combate à violência precisa ser uma pauta primordial para qualquer candidato ou candidata a vereadora, qualquer candidato ou candidata a prefeito. Combate à violência. Além disso, a questão da saúde da mulher é uma pauta que eu também preciso falar e não posso deixar de falar, porque a gente vê na nossa cidade muitos casos de mulheres que sofrem violência obstétrica e de mulheres que não têm acesso a um atendimento de saúde de qualidade, principalmente no pré-natal e no atendimento ao parto, à gestante e à parturiente. A gente sabe, né, por amigas, por conhecidas, pela internet, diversos casos de mulheres que sofrem violência obstétrica, muitas mulheres que ficam sem fazer o pré-natal. No meu bairro, então, eu conheci muitos casos de mulheres que não realizavam pré-natal porque sentiam dificuldade de ir até os equipamentos de saúde e conseguir um atendimento.
Então, a gente precisa falar sobre isso e a gente precisa incluir práticas de parto humanizado, a gente precisa incluir terapias alternativas no Sistema Único de Saúde para ampliar o acesso e melhorar o acesso à saúde da mulher, aos exames do Papa Nicolau preventivo. E, além disso, renda. A mulher precisa trabalhar. E para a mulher trabalhar, a gente precisa, muitas vezes, que os empresários da cidade tenham um olhar sensível para a questão da mulher. Muitas vezes, numa entrevista de emprego, é perguntado para a mulher se você tem filhos. E isso, geralmente, é um preponderante para a mulher não ter acesso, não ter vaga no mercado formal de trabalho. É muito comum, a gente vê muito acontecer, mulheres que, depois de serem mães, empreenderem, começarem um negócio próprio pela dificuldade de acessar o mercado formal. E a gente precisa dar resposta a isso. A gente precisa tanto que o mercado formal existam políticas de incentivo à contratação de mulheres e mães, quanto a gente precisa também que as mulheres que empreendam encontrem apoio para esse empreendimento dar certo e elas poderem ter renda. Porque a gente sabe que no Brasil, as mulheres chefes de família, a gente tem um número altíssimo de mulheres que são chefes de família, que são responsáveis não só pelo cuidado da casa, o cuidado afetivo, mas também pelo financeiro da casa, dos filhos, e a gente precisa garantir que essa mulher, então, tenha saúde, renda, creche e que ela possa viver numa cidade onde ela é respeitada, não sofra violência e, caso ela sofra, ela tenha acesso a um atendimento de qualidade. Falei pra caramba. Não, mas foi importante. É isso, né? Essa, para mim, é a diferença da gente ter mulheres na Câmara de Vereadores, mulheres feministas, que estão olhando para a pauta da mulher. Né? Exatamente, eu acho que essa é uma importância. Né? E você estava falando da questão da violência da mulher, né? De sair de casa, e acaba interligando tudo isso. Né? Se você não tem emprego para a mulher, também é um dificultador para ela, em caso de violência, sair da sua casa, né? Sim. Muitas mulheres, na verdade, as mulheres, elas continuam em situação de violência porque não é uma equação tão simples assim ela sair, né? Muitas vezes tem dependência econômica, muitas vezes tem aspectos envolvidos que podem ser resolvidos com políticas públicas afirmativas, que deem opções, que deem acesso a tratamento psicológico, que deem acesso ao jurídico, né? Que deem informações e que deem acesso a ela recorrer juridicamente, porque o que a gente vê muito na nossa cidade de mulheres vítimas de violência, o que eu vejo, todo esse meu caminhar junto ao Conselho da Mulher, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, e nas minhas relações sociais, enquanto grupo, enquanto militante das mulheres, é que as mulheres têm dificuldade de acessar os serviços, elas não sabem como fazer uma denúncia, o que elas têm direito a partir de uma denúncia, quais órgãos que ela precisa procurar para ser atendida. E muitas vezes esse caminho é tortuoso. Então a mulher sai de um bairro para fazer uma denúncia no CRAM aqui no centro, e aí ela chega no CRAM, ela descobre que ela precisa ir para a polícia, que ela precisa fazer um corpo de delito, então ela precisa de mais uma passagem para ir para outro órgão, e aí chegando lá não tem um núcleo, né, que fique 24 horas para atender a mulher na delegacia hoje. Então ela chega lá, está sujeita a ser atendida por um homem, ser mandado para outro departamento para poder ter um acesso a fazer uma denúncia judicial. Então, enfim, são vários casos e que a gente pode resolver isso com um protocolo mais simples e direto para facilitar a vítima de violência. Você imagina, a pessoa já é vítima de violência e ainda precisa ficar passando pela humilhação e pela dificuldade de recorrer a diversos órgãos e muitas vezes não conseguir o atendimento. Quando a gente vê, né, muito dos casos de feminicídio, quando você vai analisar, eles já eram precedidos de denúncias anteriores que poderiam ter sido, poderia ter sido revistas, poderia ter tido uma assistência social em relação àquela mulher vítima de violência para não chegar num caso de feminicídio. Então, a questão da violência, ela precisa também de uma atenção urgente e, com certeza, isso é um compromisso meu de lutar para que
pelo fim da violência, né? Que esse é o norte, pelo fim da violência contra a mulher, e isso depende muito de educação também, de acesso à educação, mas também de que as mulheres vítimas, que ainda são vítimas de violência hoje, que elas tenham um tratamento adequado, digno, humano, respeitoso, e com certeza essa é uma luta minha primordial, urgente. Muito bom, Cris. Deixa eu aproveitar de novo, lembrando as pessoas, né, que a gente está aqui nessa entrevista deliciosa aqui com a Cris. Muito obrigado novamente. E assim, todo mundo está convidado a mandar pergunta para a gente aqui, né? A gente já está daqui a pouco chegando no finalzinho, faltam aí 10 minutinhos para a gente encerrar a nossa entrevista, mas estão todos convidados aí, se quiserem participar, ficarem à vontade, né? A Paula Monteiro, né, está falando aqui da questão do trabalho de parto, né, que você passou aí por essa questão também da violência da mulher, ela é muito longa, né, a lista de violência contra as mulheres é longa, né, e a questão do trabalho de parto, né, ou seja, a questão da escolha da forma como o parto vai acontecer também é um problema, ainda mais no SUS, né, que a gente não tem, muitas das vezes a mulher não tem nenhuma opção, né, a não ser que aquela que o médico determine, né. Sim. Na verdade, isso deveria ser, né? Para mim parece tão óbvio, mas quando a gente vai olhar como que não só a legislação, mas como que também, como que são as práticas no sistema público de saúde, a gente vê que a mulher ela não tem direito sobre o próprio corpo, não tem direito de escolha de onde, como ela vai parir. Então, essa questão do parto é uma questão histórica, né? A mulher ela tem acontecido um movimento mundial de voltar a empoderar a mulher para esse momento do parto, e a gente precisa que o nosso sistema de saúde acompanhe isso e dê um tratamento adequado e respeitoso à mulher. A gente vê na nossa cidade, são muitos profissionais isoladamente tentando desenvolver um trabalho mais humano, mas enquanto instituição a gente não vê que isso é uma regra. Então, uma das propostas da minha campanha é transformar em lei a obrigatoriedade de se utilizar as práticas do parto humanizado, que nada mais são do que respeitar a autonomia da mulher nas decisões sobre o que vai ser, quais procedimentos que podem ser feitos no corpo dela. Então, a gente precisa que as práticas de parto humanizado sejam uma lei, sejam uma regra, e a gente precisa também que exista acesso às complementares. A gente tem tantas terapias complementares, como os florais, como a yoga, como a ayurveda e outras medicinas que podem complementar e auxiliar a mulher no trabalho de parto e várias outras situações dentro da saúde, que a gente pode contemplar isso também no sistema público de saúde. Então, essas práticas integrativas também podem estar para o benefício da mulher parturiente, à disposição dessa mulher. Então, a gente vai estar gerando empregos para uma gama de profissionais que trabalham com terapias alternativas e, ao mesmo tempo, gerando um benefício da mulher de ter mais assistência na hora do parto, de ter mais acesso a tratamentos de benefício para essa gestação. Então, essa demanda do parto é urgente, eu vivi isso recentemente, né? Tenho uma filhinha de 4 meses, como você falou, estou aí nesse desafio com um bebê, e com certeza isso tem um potencial de transformar a sociedade, porque quando a gente tiver um nascer digno, eu tenho certeza que muita coisa na nossa sociedade vai mudar, e isso com certeza também é uma pauta que eu vou lutar com unhas e dentes. Legal. Tocando no último ponto aí, que a gente está passando por ele, né, que você já tocou 2 vezes, né, da importância do processo educativo em tudo, né? Quando a gente fala da mulher, né, sobre a questão da escolha, né, também tem, às vezes, também nem sabe o que ela tem direito, né, ou seja, falta um processo de educação. A questão da violência contra a mulher também é um processo educativo, né, de saber quais são os seus direitos, quais são as suas possibilidades, o que ela pode e deve procurar, né? Como é que você vê essa questão da educação nas escolas públicas sobre esses assuntos? Sim, eu acho importantíssimo, Daniel, desde a escola lá dos primórdios
né, desde o do ensino secundarista, a gente precisa falar sobre esse assunto. A gente precisa falar sobre a opressão que as mulheres vivem e que leva a situações de violência e de morte, de assassinatos. A gente precisa falar sobre isso porque muito do que a gente não considera é de que os homens, os nossos meninos, são altamente influenciados negativamente por isso. Essa violência que dói nas mulheres e que vem dos homens, ela não é sem custos para os homens, né? Os homens, eles têm uma socialização muito dura, né? O homem não pode chorar, o homem é terrível, e muitas das vezes isso vai violentando o próprio homem na sua formação. Então, se a gente tratar isso lá na educação primária, lá no ensino secundarista, se a gente pudesse falar sobre isso, se a gente pudesse colocar essas questões para que os adolescentes tivessem uma visão crítica sobre isso desde cedo, com certeza seria um salto gigantesco de concepção e da cultura que a gente tem. Hoje a gente fala de uma cultura machista, né? Porque essa cultura está impregnada no que a gente vê na televisão, no que a gente é influenciado na mídia, e isso só vai mudar, só tem condição de mudar com educação, com investimento em educação, com investimento em educação de qualidade e deixando a escola livre, né? A escola, o Bolsonaro veio aí com muitas propostas de cercear a escola, de retalhar o projeto pedagógico das escolas, de não permitir mais ensino de matérias que são, para mim, essenciais, como filosofia. Então, a gente precisa, na verdade, estimular que as escolas tenham liberdade e pensamento crítico, porque os adolescentes já têm total condição de refletirem sobre a nossa sociedade. Eles têm também opiniões e visão sobre o que a nossa sociedade é e como que ela pode melhorar. A gente precisa que a nossa educação ela seja uma educação de qualidade, que sirva para o desenvolvimento das pessoas, e não que sirva como mercadoria, e não que sirva para fazer seres que não vão dar um passo na sociedade pensando no bem-estar social, no bem-estar comum. A gente precisa que as escolas sirvam ao pensamento crítico. E eu acho que isso é uma pauta também que precisa ficar clara e muito importante da gente investir em educação e investir em educação que deixe o jovem pensar, que deixem o jovem participar da política, das decisões, das opiniões, e que a gente tenha uma escola de pensamento livre. Muito bom. Cris, estamos chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista. O nosso coletivo Movimento Petrópolis agradece muito a sua presença novamente, agradece a sua disposição de vir falar com a gente. A gente entende que para a sociedade, exatamente, ter essa autonomia na escolha também, ela é importante que ela escute de uma forma mais plural possível, né, as pessoas de diferentes pensamentos, para que ela entenda que a sua escolha é possível fazer uma escolha diferente, né, que a gente tem escolhas nas cidades, né? Então é isso, muito obrigado. E a gente vai deixar aí para você aí uns 4 minutinhos aí, 3 minutos, quando você quiser, para você fazer suas conclusões finais aí. Obrigado, Cris. Tá bom, Daniel, eu que agradeço. Estou muito... Oi? E o seu número, que é importante, né? Sim, claro, claro. Eu queria primeiramente agradecer demais ao Movimento a Petrópolis, que vocês estão fazendo um trabalho necessário nesse momento. A gente precisa realmente dar espaço para que a gente possa conversar sobre essas pautas da cidade. Isso é rico para a cidade. Quando a gente coloca as minhas propostas, as propostas de outros candidatos, a gente vai junto, chegando a um pensamento, a um vislumbre de uma cidade melhor, mais igualitária, com direito para as mulheres, com respeito aos trabalhadores e trabalhadoras, com educação, com creche, com saúde, sem violência contra a mulher. Então, são essas pautas que eu defendo. Estou muito feliz pela oportunidade. Meu número é 65888. Votem, então, Cris Monteiro, se vocês concordam com as minhas pautas. E votem também, pensem, conheçam Lívia Miranda, candidata a prefeita também pelo PCdoB. E isso é um convite. Todas essas propostas que eu coloquei aqui são algumas das propostas que estão no nosso programa. E é um convite a todos para participar, construir com a gente. Esse é um programa que a gente diz que é um programa vivo, porque ele está sujeito às intervenções que ainda vão chegar nesse programa. Então, eu quero convidar todos para participar e agradecer demais ao Movimento Petrópolis, a você, Daniel, pela generosidade, e a todos por estarem aqui nos assistindo.
É isso, Cris Monteiro 65888. Obrigado, Cris. Boa noite. Um abraço nos seus filhos aí. Obrigada, gente. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau.